in deepest waters, your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours and you are mine. And you are Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Before I spoke
Bom dia, Shalom. Vocês estão bem? Vamos colocar de pé para adorar Jesus nessa manhã. Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus em gratidão? Nós te exaltamos, Senhor, te glorificamos. Recebe a nossa adoração nesse dia, Jesus. Vamos com as nossas palmas. Vamos declarar isso juntos em uma só voz. Todos que precisam ter esperança pra viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Com nossas palmas, declara isso. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Se você é de Jesus, declare isso. Todos que são de Jesus, mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu. Declare isso mais uma vez. Deus está com tudo que você tem. Deus está perto de nós. Hoje aqui, Senhor, chove o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Vamos declarar isso juntos, com nossas palmas. Nada pode nos separar, Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar, Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará jamais, Senhor. Não há mais nenhum temor. Declare isso mais uma vez com tudo que você tem. Nada pode nos separar, Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar, Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará, Deus está perto de nós. Não há mais. Se libertou, peça ao Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu. Hoje aqui, Senhor, sobre as nossas casas. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Declare isso, sua graça mais uma vez. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Se você pode, faz um aplauso para Jesus. Oh, 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 Rei dos Reis.
Nós te adoramos, Senhor. Tu és o Cristo. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. Vamos declarar isso juntos: o inferno e a morte. Quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer, mas o teu Espírito, quem tu és? Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja estás. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e a rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Não existe outro igual a ti, Jesus. Recebe nosso louvor nessa manhã, Deus. Nossos corações estão abertos para ti, Deus. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. E o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Igreja, levante as suas mãos e declare: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e a rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e a rocha inabalável, outro igual não há. Não existe outro igual a ti, Senhor, exaltado nesse lugar. Jesus, digno de toda honra, toda glória, exaltado, Rei dos Reis, digno do meu amor, da minha vida. Faz aplauso pra Jesus. Aleluia, Senhor. O Senhor é tudo que nós precisamos, Deus. Em Ti nós encontramos a paz, a alegria, Senhor. Tudo que eu preciso está em Ti. Nada é mais importante para mim. Quero sonhar Teus sonhos, meu Jesus. Quero viver Teus planos para mim, Senhor. Tudo que eu preciso está em Ti.
mais uma vez, eu sei que cuidas de mim. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Me satisfaz. Declare isso mais uma vez. Só o Senhor me satisfaz. 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 Me satisfaz. Vamos declarar mais uma vez. Eu sei, Senhor. Eu sei, Senhor, que nunca me deixa só. Teu amor, Jesus, constrange meu coração. Toma-me, Senhor, minha vida em tuas mãos. Eu sei que cuidas de mim. Eu sei que cuidas de mim. Eu sei que cuidas de mim. Vamos declarar mais uma vez. Eu sei que cuidas de mim. Declare isso. Eu sei que cuidas de mim, Senhor. Eu sei que cuidas de mim, Jesus. Eu sei que cuidas de mim. Será que você Aleluia. pode fazer um aplauso para Jesus em gratidão? Não sei se você lembra dessa música, lá no fundo do baú, né? Eu sei que cuidar de mim. Deus é o Deus que cuida da gente, né? Graças a Deus por isso. Saber que nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de cada um de nós. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez, porque Ele merece. Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa rendição. Vamos sentar um pouquinho. Queria lembrar você, né, das nossas interações nas mídias sociais. Você que está nos assistindo, você que está aqui conosco no culto, né? Nós temos nossos programas ao vivo, todo domingo de manhã, depois reproduzido também. Tem o nosso programa especial das crianças. Queria pedir que você assistisse. Você que está em casa, muito obrigado por estar nos assistindo. Mas você também que está aqui, reproduza isso. Reproduza os nossos conteúdos, que é de ótima qualidade, para abençoar as famílias, tá bom? Por favor, divulgue o nosso canal, né, para abençoar a vida das pessoas. Hoje nós temos a nossa Santa Ceia. Graças a Deus, né? É o momento de partir o pão, tomar o suco. E eu quero falar para você que está em casa nos assistindo, que nós vamos na terça-feira fazer o nosso plantão da Santa Ceia. Para você que não pôde vir ao culto, você que tem uma idade especial e ainda não está podendo vir ao nosso culto, nós estaremos aqui na terça-feira das 14 às 17, tá bom? Terça-feira das 14 às 17, para que você venha, né, tomar da Santa Ceia, ter um tempinho de oração, partilharmos um pouco a vida, tá bom? Nós hoje temos essa nossa celebração tão especial da nossa Santa Ceia, e é tão gostoso isso, né, irmãos? Nossos dízimos e ofertas, tá bom? Você que está aqui, você sabe, é só levar a sua oferta e o seu dízimo ali no nosso gasofilácio, na entrada da igreja. E você que está em casa, também você que está aqui, nós temos as 3 opções que está aparecendo na sua tela. Você pode usar qualquer uma delas para que você possa manter a sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Lembrando que nós temos nossos missionários e nós dividimos com eles, né, a nossa parcela, a nossa parceria, né, junto com eles lá no campo missionário, através da nossa fidelidade das nossas ofertas. E dízimo, lembre sempre disso, dízimo é a prova do nosso amor, da nossa fidelidade a Deus, da nossa gratidão, da parceria, né, no reino de Deus, na salvação de vidas. Vamos manter a nossa fidelidade nos nossos dízimos e também nas nossas ofertas, ok?
Nós vamos orar agora pelo nosso pacto. Nós vamos ouvir hoje na mensagem, participando da nossa série, sobre satisfação. E aí então eu pensei num texto para o pacto que tem tudo a ver com satisfação, gente. O texto é esse aqui, de Filipenses capítulo 4. Ele diz bem assim, o apóstolo Paulo falando: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Eu pensei nesse texto, sabe por quê? Porque bem no comecinho, bem no meio, na verdade bem na metade do verso 12, para mim tem uma frase ali que expressa contentamento, que expressa satisfação. Olha o que ele diz lá: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E aí verso 13 vem a prova, né? A contraprova disso que ele está dizendo, aprendi. Ele fala bem assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ele não aprendeu apenas das suas experiências. Ele aprendeu principalmente de uma experiência verdadeira e íntima de andar com aquele, né, que pode todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo diz bem assim: eu posso, eu aprendi, eu sei o que é viver, ele não está se baseando apenas na sua força, nas suas capacidades. Ele está depositando toda a sua confiança, a sua experiência naquele que o ajudou a chegar até ali, que é o nosso Deus. Nós temos um Deus que cuida de nós, como nós cantamos aqui, um Deus que cuida de nós. Nós podemos dar um brado e expressar com toda a verdade do fundo do nosso coração, que a gente pode dizer as mesmas palavras do apóstolo Paulo: eu sei o que é, eu posso, em qualquer momento da minha vida. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que cuida de nós, aleluia. Nós temos um Deus que conhece as nossas necessidades, e é nele que nós vamos depositar toda a nossa fé e a nossa confiança. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos nesse momento. Eu sei que você já acabou de sentar, nós já vamos continuar adorando a Deus, né? Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Coloque a mão no seu coração, numa atitude de fé. Vamos orar pedindo que Deus inunde nosso coração dessa verdade. E quando nós formos colocar diante do altar do Senhor todas as nossas necessidades, vamos lembrar disso, que nós temos um Deus que cuida de nós, e a nossa satisfação não pode estar nas coisas, mas sim no Senhor. Deus, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, orando ao Senhor, colocando diante de Ti todas as nossas necessidades. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. E nesse momento nós aqui colocamos os nossos pedidos, aqueles que estão precisando de um emprego, aqueles que estão passando dificuldades em casa, ó Deus, aqueles que estão sofrendo algum tipo de enfermidade. Oramos, ó Deus amado, pela dona Márcia, que é a mãe da Andréia, sogra do pastor Carlos, que nessa semana foi entubada, está na UTI. Nós oramos por ela como igreja, ó Deus amado, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor sobre a vida da dona Márcia, sobre toda a família. Oramos, ó Deus, nessa certeza que podemos descansar no Senhor, viver esse contentamento, porque o Senhor cuida de nós. No Senhor nós podemos todas as coisas. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos sustenta. Por isso colocamos no Teu altar cada um desses pedidos agora levantados, em nome de Jesus. Desde já somos gratos também, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, irmãos, aleluia. Amém, graças a Deus. Bom dia, irmãos. Eu quero convidar você nesse momento a orar comigo pela mensagem, para que Deus fale conosco e transforme nosso coração nesse momento. Você pode orar comigo? Pai, nesse momento nós oramos a Ti como povo do Senhor, como igreja Tua, pedindo, Senhor. Na verdade, em primeiro lugar, nós queremos também agradecer ao Senhor. Como disse o pastor Luciano, nós aprendemos a viver contentes e satisfeitos em toda e qualquer situação. Nesse momento, então, nós queremos agradecer ao Senhor pela liberdade que nós temos de ouvir a Tua palavra, de estarmos reunidos aqui. Existem lugares no mundo nesse momento, Senhor, em que as pessoas têm que fazer isso de maneira escondida, porque é proibido se juntar para falar a respeito de Cristo. Nós Te agradecemos então pela liberdade que nós temos aqui, nesse momento. E nós damos a Ti também liberdade, Senhor, para o Senhor transformar o nosso coração.
Que esse não seja apenas um momento, Senhor, de transformação de mente, de convencimento da nossa mente, mas que seja, Senhor, também um momento de transformação dos corações e de salvação, Senhor. Nós oramos assim, consagrando então esse momento e pedindo que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom dia mais uma vez, que alegria estar aqui junto com você. Você pode tomar teu assento por um momento. E eu quero compartilhar com você hoje a respeito de satisfação. Satisfação. Eu sei que talvez não é muito fácil a gente falar a respeito de satisfação no momento que a gente está vivendo. Estamos vivendo uma pandemia. Eu nunca ia imaginar que eu ia viver uma coisa como essa que a gente está vivendo. Não é novidade para você. Você sabe o que eu estou falando. Além da pandemia, a gente tem algumas outras coisas que conspiram contra a satisfação. Quais são elas? A filosofia do nosso tempo, por exemplo. Nós vivemos num tempo de insatisfação filosófica. É pregado a nós todos os dias que nós não podemos nos contentar com o que nós temos. Nós não podemos nos contentar com um modelo de celular, de smartphone que nós temos, por exemplo. Nós temos um, mas nós queremos outro. Nós compramos um hoje, mas nós sabemos que nós teremos que trocar daqui a alguns meses. No ano que vem, esse smartphone que nós temos no nosso bolso agora já vai estar ultrapassado, vai ser obsoleto. Nós vivemos no tempo da ingratidão, da insatisfação, e nós temos caído dessa forma no mar da ansiedade. Nós estamos ansiosos. Inclusive, uma coisa interessante a gente saber o conceito de algo é entender o antônimo, o contrário. Para nós entendermos o conceito de satisfação, por exemplo, nós precisamos olhar para aquilo que não combina, para o antônimo de satisfação. É a insatisfação, é a gratidão, é a ansiedade. Todas essas coisas mostram para nós o que não é satisfação. Mas o que será que é satisfação? O que será que é a satisfação que vem de Deus? Afinal, é essa satisfação que importa para nós. Antes de falarmos a respeito, então, do conceito de satisfação, o conceito bíblico, o que Deus proporciona para nós quando o assunto é satisfação, eu quero lançar algumas perguntas aqui para você. Quero perguntar primeiro, de onde vem a sua satisfação? Uma outra pergunta muito importante, você está satisfeito hoje com quem você é? Você está satisfeito hoje com o que você tem? Você está satisfeito com a vida que você leva? Está satisfeito com as circunstâncias que você tem vivido? Além de tudo isso, você está satisfeito em Deus? Deus tem sido alguém relacionado à satisfação para você? Olhando um pouco mais então sobre satisfação, nós olharmos para esse conceito, na verdade, para esse estado de espírito que é a satisfação, tem alguém que nos auxilia muito. Um teólogo chamado N.T. Wright fala a respeito da teologia da alegria ou a teologia da satisfação. E é interessante a maneira com que ele expõe satisfação para nós. É interessante a maneira com que ele explica o que é a satisfação. Ele explica que satisfação é o fruto, sim, de algo que acontece conosco. Satisfação pode ser entendido como algo que Deus faz por nós. Assim como fazia, por exemplo, para o povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Se a gente olhar para o povo de Israel, eles viviam na lógica, essa lógica de satisfação. Nós olhamos e percebemos a maneira com que o povo de Israel se distanciava de Deus, e essa era uma situação meio que circular, onde sempre voltava a realizar, o povo de Israel sempre se afastava do Senhor, mas às vezes passa despercebido a satisfação que parte do povo vivia, que parte do povo vivenciava, uma vez que Deus operava um milagre. Se nós queremos entender satisfação, queremos entender um conceito de satisfação, nós podemos entender satisfação como o fim de uma espera ansiosa pelo trabalhar, pelo mover, pelo agir, pela intervenção de Deus. E eu vou explicar isso aqui para você de uma maneira um pouco mais fácil. Explicar para você através de um ciclo que acontecia com o povo de Israel. Se a gente olhar, por exemplo, para o povo de Israel, lá dentro do cativeiro do Egito,
nós percebemos que o povo de Israel esperava ansiosamente para que Deus fizesse algo por ele. O povo de Israel esperava ansiosamente por uma intervenção do Senhor. Afinal, o povo de Israel, com um conhecimento limitado do Senhor, sabia pelo menos que aquele não era seu destino. O povo de Israel sabia pelo menos que aquele não era o objetivo, nem o desejo de Deus para ele, para esse povo. Por isso, existia um grande desejo, um desejo ardente, uma ansiedade ardente dentro do seu coração pelo trabalhar de Deus. Então Deus vem, opera através de Moisés as pragas do Egito, opera assim a libertação de Israel, o milagre que eles esperavam acontece, e então o que é que aparece, o que é que inunda o coração do povo de Israel? Satisfação. Satisfação. Uma espera ansiosa e ardente pelo mover, pelo trabalhar, pela intervenção divina. É colocado fim então nessa espera, e ao lugar dessa espera, inicia-se então a satisfação, o contentamento. Palavra muito próxima, o pastor Luciano pregou algumas semanas atrás, alegria. O mesmo acontece com o cativeiro babilônico. A gente vai perceber essa mesma lógica, a lógica da satisfação. O povo de Israel tinha se separado do Senhor, tinha feito coisas terríveis, caído em idolatria, se perdido dos caminhos que Deus tinha desejado para eles. O povo é levado então ao cativeiro. Lá dentro do cativeiro, o povo então deseja o quê? Mais uma vez, ardentemente, ansiosamente, o mover e o trabalhar de Deus. O povo clama por isso. E Deus então vem e opera poderosamente, realizando libertação, trazendo ao povo de Israel mais uma vez a possibilidade de estar na presença do Senhor, de entrar à presença do Senhor, em que Deus tira o povo de Israel da Babilônia e traz a Israel, inclusive, a possibilidade da reconstrução do templo, onde eles poderiam mais uma vez adorar o Senhor, estar na presença do Deus Altíssimo. No lugar da ansiedade, no lugar da tristeza, no lugar do lamento, houve satisfação no coração do povo. E talvez você pergunte para mim, ok, João, mas o que é que isso tem a ver comigo hoje? Eu sou um cidadão, sou uma pessoa moderna. Estou aqui há mais de, talvez aí 3, 4 mil anos, depois desse acontecimento da Babilônia. O que é que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver com o fato de a lógica da satisfação ser a mesma. Mas agora a nossa satisfação não está movida pelo trabalho de Deus em nos tirar do Egito, pelo trabalho de Deus de nos tirar de um cativeiro geográfico, como a Babilônia. A nossa satisfação, o nosso contentamento, a nossa alegria vem do fato de Deus ter provido seu Filho Jesus Cristo a vir até a terra, a estar no nosso meio. Está no fato de Deus ter colocado à nossa frente a cruz do Calvário como sinal da nossa salvação, da nossa libertação, ter provido na morte de Cristo Jesus a nossa solução, a solução para o nosso pecado, e ter provido em Cristo Jesus o nosso contentamento, a nossa satisfação. O maior de todos os milagres move a satisfação para dentro do coração de cada um de nós nessa manhã. A nossa satisfação está na cruz de Cristo Jesus. A nossa satisfação está no milagre de Cristo ter vindo ao mundo. A nossa satisfação está no milagre de Cristo ter se doado por nós. A nossa satisfação está no milagre de Cristo Jesus ter vencido a morte. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E isso provê satisfação, provê contentamento no seu coração hoje? Você entende isso como motivo da tua satisfação? O que a gente consegue perceber com tudo isso é que contentamento, satisfação, não tem a ver então com aquilo que nós possuímos, mas com o fato da nossa alma ser possuída por Deus. Não tem a ver com o fato daquilo que nós temos, mas pela percepção, pelo entendimento, pela revelação de saber que Deus tem a nossa alma, tem o nosso coração, que o nosso coração já não é mais nosso. Satisfação não tem a ver com aquilo que nós fazemos, com o fruto das nossas mãos, mas tem a ver com o fruto do agir de Deus, do trabalho de Deus, em Cristo Jesus. Amém, irmãos? A nossa satisfação vem da cruz do Calvário. E é nessa lógica, vivendo
esse conceito e essa realidade, essa verdade da satisfação que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 21, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A minha satisfação, como diz o apóstolo Paulo, está em Cristo. A minha vida está em Cristo. A satisfação que vem da cruz não traz para nós apenas alegria, mas ela molda o nosso jeito de ser. Ela molda o nosso jeito de enxergar a realidade. Ela molda a nossa direção em relação ao mundo. A nossa abordagem em relação às interações sociais. É nessa lógica que John Stott diz que a cruz do Calvário, o discípulo é definido pela cruz do Calvário. O que define a vida do discípulo é a cruz. Então, como a gente vai percebendo, satisfação genuína, satisfação que vem de Deus, que vem do milagre, da intervenção de Deus, não é meramente de um cunho pessoal e individual. Nós estamos satisfeitos em Deus e na cruz do Calvário, por esse ser um ato redentor para todo um povo, para toda a humanidade. Seja gentil ou seja judeu, como dizia o apóstolo Paulo, é para todos nós. Satisfação é algo e é alvo a todos os corações. Deus tem como alvo da satisfação o coração de todas as pessoas em Cristo Jesus. E é por isso que nós nos alegramos, é por isso que nós nos contentamos. No fato de Deus provar o seu amor para conosco, como o próprio apóstolo Paulo diz, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que define a nossa vida, o que define a vida do discípulo, é a cruz de Cristo. O que define a nossa satisfação é a cruz de Jesus. O que define o nosso contentamento, como disse o próprio apóstolo Paulo com esse verso que o pastor Luciano acabou de ler, essa capacidade de estar contente em toda e qualquer circunstância, é a cruz de Jesus. Porque por causa da cruz de Jesus nada mais importa. Por causa da cruz de Jesus nem dor, nem sofrimento, nem falta faz diferença para nós. Por causa da cruz de Jesus, o fim já foi determinado. Qual é o fim? A glória eterna. A glória eterna, a vida eterna em Cristo Jesus, que morreu, mas ressuscitou, vencendo a morte. Para nós, nada mais importa. Só importa a cruz de Jesus, que nos mostra qual é o fim de toda a história, que é a vitória de Cristo sobre a morte, é a vitória de Cristo sobre o pecado. Por causa de Cristo é que nós estamos satisfeitos, e é essa a proposta de satisfação para nós. Mas essa não é só uma proposta. Deus não está só nos propondo esse conceito de satisfação. Deus nos prova também, através das testemunhas, diante de toda a história, que essa satisfação é verdadeira, que essa satisfação é uma realidade. Afinal, é nesse conceito, nessa realidade, e vivendo essa vida, essa satisfação, que Paulo escreve a carta aos Filipenses. É vivendo essa satisfação que vê a cruz de Cristo Jesus como combustível para suas ações, é que Paulo escreve a carta a esses irmãos de Filipos. Nós olharmos um pouquinho, eu queria que você olhasse comigo um pouco o contexto dessa carta. Isso tem muito a nos dizer a respeito dessa satisfação. Paulo estava escrevendo aos Filipenses. Nós vamos olhar para a carta aos Filipenses hoje de uma maneira um pouco mais ampla, mais detalhada, para entendermos esse contentamento. Paulo escreve aos Filipenses dentro da prisão. Paulo estava encarcerado. Paulo estava aprisionado. Paulo estava num lugar onde poucas pessoas provavelmente gostariam de estar hoje. Paulo estava dentro de uma masmorra, de um cárcere romano. Ele não estava sob os cuidados do seu próprio governo, do seu próprio Estado. Ele não estava aos cuidados dos judeus. Se é que isso fazia alguma diferença, trazia alguma segurança a ele. Ele estava nas mãos, literalmente, dos seus inimigos do seu próprio povo. Paulo estava entregue, estava à mercê das autoridades da época. E é interessante que o apóstolo Paulo escreve para os filipenses com o objetivo de fortalecer a fé dos filipenses, para que eles não venham a sucumbir diante de um império hostil à sua fé. Que eles não venham sucumbir diante da hostilidade do povo que rodeava o povo de Filipos. Filipos era ali uma vila, uma aldeia,
Me fugiu a palavra aqui da mente, irmãos, deixa eu trazer aqui. Filipos era uma capital, a gente pode dizer assim, da província da Macedônia. Não era tida como uma cidade estrangeira. Os cidadãos de Filipos eram cidadãos romanos, tinham direitos romanos. Por isso, o apóstolo Paulo enxerga ali um ambiente de possível hostilidade ainda maior, ainda mais severa com aqueles irmãos cristãos. Afinal, os romanos tinham, diferente dos judeus, o próprio César como seu imperador, como seu rei, como seu Deus. E Paulo escreve dentro de um cárcere, não pensando a respeito de suas situações, não pensando a respeito de suas circunstâncias, mas nas circunstâncias dos filipenses. E escreve esperando que essas palavras venham a fortalecer os seus irmãos. O objetivo de fortalecer os filipenses a continuarem perseverando na fé, mostra o coração de alguém que estava satisfeito em toda e qualquer circunstância. Satisfeito em toda e qualquer circunstância. Olhar para Paulo, escrevendo essa carta, é olhar para alguém que estava vivendo de fato um contentamento que estava acima de qualquer situação, de qualquer circunstância, qualquer possibilidade humana. Para isso, então, é importante nós entendermos, e nós observarmos, enxergarmos qual é o movimento que a satisfação gera dentro do nosso coração. Essa satisfação que vem da cruz, satisfação que vem da completude que nós temos em Cristo através da cruz do Calvário, gera em nós a capacidade de ressignificar algumas coisas. O Espírito Santo que habita em nós, uma vez que nós estamos plenamente contentes na cruz de Cristo, nos dá a capacidade de ressignificar quem nós somos. Ressignificar quem nós somos. Nós estamos satisfeitos em Cristo Jesus e na cruz do Calvário. E por isso nós podemos olhar para nós de uma maneira diferente. De que maneira? Olhar para nós conforme Jesus diz que nós somos. Conforme Deus revela que nós somos. Paulo teve essa capacidade. Paulo escreve aos Filipenses olhando para ele não como um prisioneiro qualquer. Não como alguém que estava encarcerado. Alguém que estava aprisionado. Paulo não estava enxergando não se enxergava, não olhava para si como alguém pobre, alguém vítima daquela situação. Embora tenha sido levado até aquele cárcere injustamente. Não, Paulo se enxerga de uma outra maneira. Inclusive o apóstolo Paulo, certo de si, chama os filipenses a serem seus imitadores. O apóstolo Paulo diz no capítulo 3, verso 17, sedes meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo tinha uma certeza dentro de si tão convicta, tão profunda, a ponto de chamar para si a responsabilidade de dizer, sede meus imitadores. Paulo não se enxergava como uma vítima, muito menos como alguém digno dos lamentos, da pena de qualquer um. Não, ele se enxergava como alguém que era exemplo a ser seguido. Isso, inclusive, eu queria abrir um parênteses aqui, é um convite a nós. Você tem coragem de dizer às pessoas a serem seus imitadores? A pergunta é, se você não tem coragem de dizer às pessoas a serem seus imitadores, você está imitando a quem? Porque Paulo só tinha essa coragem de dizer, olhem para mim, tenham a mim como exemplo, porque eu estou imitando e porque ele estava imitando a Cristo Jesus. Paulo se enxergava como uma testemunha de Deus. Mas antes disso, eu quero lembrar você que Paulo olhava para si como um filho de Deus. Não se olhava como um prisioneiro. Não se olhava como uma vítima. Paulo se enxergava como um filho de Deus. Como alguém que desfrutava dos cuidados do Senhor. Como alguém que desfrutava da segurança do Senhor. Como alguém que desfrutava do bom favor do próprio Deus. Ele chama, inclusive, em uma outra carta aos Gálatas, clama aos irmãos de Gálatas a se entenderem como filhos, a terem uma relação filial com Deus. Gálatas esses que estavam sendo tentados por uma seita, por hereges, a basearem sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus através de leis. Mas Paulo, se enxergando como filho de Deus, vivendo como tal, chama os irmãos, chama os Gálatas a terem uma relação filial com Deus. E nós precisamos entender isso, irmãos. Uma vez que nós estamos contentes em Deus e somos impelidos pela cruz de Cristo, nós passamos a nos enxergar como filhos de Deus, a termos um relacionamento filial com Deus.
queria que você lembrasse nesse momento, você é alvo dos cuidados de Deus. Você é alvo do bom favor de Deus. A sua alma está guardada, está oculta em Cristo Jesus. Não se esqueça disso. O apóstolo Paulo se enxergava como filho, embora na prisão. Como filho, embora no meio do castigo injusto. Mas ele dizia para ele mesmo, sou filho de Deus. E é isso que nós somos chamados a fazer. Olhe para as circunstâncias que você está, mas não deixe elas dizerem que você é. Você é filho de Deus. Você é filho do Senhor. Deus tem cuidado de você, tem cuidado da sua família. Você é alvo do amor do Senhor. Lembre-se disso. É essa convicção que precisa direcionar os nossos dias. Eu sou filho de Deus. Que por falar nisso passa por algumas lutas. Que por falar nisso passa por algumas situações. Também o apóstolo Paulo olhava para si como cidadão do céu. Paulo tinha a convicção de que a sua morada não era aquele lugar, que o seu destino não era a prisão. Inclusive ele diz aos Filipenses no capítulo 3, verso 14, prossigo para o alvo e para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus. O destino de Paulo também era evidente, não era espada romana, não era insulto judeu, era morada celestial. O apóstolo Paulo não se deixava se abater, se entristecer, porque ele sabia que aquele não era o fim. As circunstâncias terrenas são passageiras. Nós somos feitos cidadãos eternos, habitantes da eternidade. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Precisamos lembrar que os sofrimentos desse mundo são passageiros. Mas aquilo que nós temos plantado na eternidade será colhido em eternidade. Esse não é o fim, isso não é tudo, esse não é meu lugar. São esses pensamentos que precisam estar nítidos no nosso coração. Nós precisamos lembrar a todo momento. Talvez você esteja passando por crises aqui. Talvez eu estou falando aqui com pessoas que estão passando por uma experiência de morte em vida. Que talvez estão desejando o fim dos seus dias, por não aguentarem mais tamanho sofrimento. Irmãos, lembrem do seguinte, os sofrimentos dessa vida não definem quem você é. Muito menos o destino que você tem. O seu destino é a morada celestial ao lado do Senhor. Nosso destino é ao lado do Senhor. Também, Paulo se enxergava como representante de Cristo, e isso muda tudo. Muda então as suas ações. Paulo olhava para si e agia com o alvo de tocar as pessoas, não através dele, muito menos levando o nome dele, mas levando o nome de Cristo. Paulo dizia e defendia quando era confrontado, quando era injuriado, se defendia como representante do Senhor. Paulo não perdia seu tempo defendendo a sua própria pessoa. Paulo não perdia seu tempo defendendo sua própria moral. Paulo se defendia dizendo e colocando o nome de Jesus sobre ele, colocando o nome de Jesus à sua frente. Eu sou Paulo, verdade, pecador, miserável, tudo que eu sei eu considero como esterco, como perda, mas Cristo Jesus me escolheu para ser seu representante. E agora tudo que eu tenho está em Cristo. Paulo entendia-se como um representante de Cristo Jesus. O contentamento, a satisfação, o combustível que vem da cruz do Calvário impelia Paulo a agir como representante de Cristo em todas as situações. Paulo escreve aos Filipenses em prisão por saber que ele não falava apenas de si, mas acima disso, porque ele falava como boca de Deus. O apóstolo Paulo falava como representante do Senhor e tinha uma responsabilidade. Esse é um fator transformador também em relação ao contentamento. O nosso contentamento não está em realizar aquilo que nós desejamos, mas em realizar aquilo que Cristo deseja. Nosso contentamento não está em cumprir uma tarefa que nós estabelecemos, ou uma meta que vem de nós, mas uma tarefa que vem de Cristo, e uma meta que Cristo estipulou para todo esse mundo. A nossa satisfação está no fato de vermos a salvação de outros. Nossa satisfação está no fato de vermos a libertação de outras pessoas. O fato de ver a cruz do Calvário, salvando pessoas ainda hoje. A nossa satisfação vem, uma vez que nós agimos como representantes de Cristo Jesus.
quer ser satisfeito, quer estar satisfeito em toda e qualquer situação, esteja ligado então com a tarefa de Deus. Talvez esteja passando por uma crise no seu casamento, uma crise relacional, passando por uma crise com alguma pessoa. Lembre-se que você foi chamado para testemunhar o amor incondicional, o amor ágape a essa pessoa. Muitas vezes nós conversamos com pessoas que estão passando por essas crises relacionais, crises conjugais. Alguns dias tinha conversado com uma pessoa, estava falando a respeito dessas crises que estavam cercando o seu relacionamento. E a nossa conclusão que chegamos juntos é que a solução para os nossos relacionamentos é olhar para esses relacionamentos como representantes de Deus. Precisamos ser testemunhas de Deus. E dessa forma é que nós vencemos a crise. Dessa forma é que nós vencemos as crises conjugais. Dessa forma é que nós vencemos as crises dentro do trabalho. É dessa forma, sendo representantes do Senhor. Agora, a minha pergunta diante de tudo isso é, diante de toda essa ressignificação que o contentamento traz a nós, a pergunta é dessa forma que nós temos nos enxergado? É dessa forma que nós temos sido significados? É dessa forma que você tem olhado para você mesmo? Você tem olhado para você como filho de Deus, como cidadão do céu, como representante de Cristo, que tem uma tarefa a cumprir? Qual a maneira que você tem se enxergado? E quais são os sentimentos que têm vindo do seu coração, direcionado o seu coração? É o sentimento da gratidão, do contentamento, da satisfação? Ou da frustração, da ansiedade, da ingratidão, da murmuração, da mágoa? Temos vivido um tempo e uma filosofia que gera ressentimento dentro de nós. A pergunta é, qual é os sentimentos que têm saído do nosso coração, uma vez que nós estamos gratos e contentes pela cruz de Cristo? Você já pensou em ressignificar seu ser através de Cristo Jesus? Já pensou em trazer um novo significado às lutas que você tem e à vida que você tem vivido? E uma pergunta muito conveniente nesse momento também, em relação ao assunto de contentamento e satisfação é, não estaria na hora de relembrar dessa poderosa verdade que provia o significado da sua vida? Não está na hora de ser significado através do contentamento que vem da cruz de Cristo Jesus? Somos convidados hoje a recebermos o significado, esse significado, sermos filhos de Deus, cidadãos dos céus e representantes de Cristo. Agora, além disso, nós precisamos entender também que a cruz de Cristo Jesus ressignifica as situações que nos cercam. O apóstolo Paulo, aparentemente, poderia ser visto como um derrotado. O apóstolo Paulo estava dentro de uma prisão, e a prisão romana não era um lugar muito positivo. As pessoas não costumavam sair bem de dentro das masmorras romanas. O lugar úmido, insalubre, gerava muitas vezes casos de lepra ali mesmo dentro das prisões, onde você poderia sair liberto, mas com uma doença terrível, sem cura na época. Muitos saíam dali para a morte, para as arenas, para as execuções que baseavam ali o Império Romano. Agora, Paulo não era significado e não poderia ser enxergado dessa maneira. Porque Paulo tinha sido significado e junto com ele todas as situações que o rodeavam. A satisfação, o contentamento, significou a prisão que ele estava em uma oportunidade. A satisfação ressignificou a prisão em uma oportunidade. Olha só como Paulo enxergava a situação que ele estava. Ele diz, em Filipenses capítulo 1, verso 14, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante pela minha presença. A maioria dos irmãos daqui se tornou mais forte. Sua fé foi fortalecida, porque eu estou aqui testemunhando a respeito de quem Deus é. Paulo utilizou aquela situação para fortalecer os irmãos. E nós somos chamados a fazer o mesmo. Olhar para as nossas situações, não como vítimas dela, mas olhar para ela, encontrando a oportunidade que nós temos em cada uma. E nós temos. Quero lembrar aqui para vocês, por exemplo, que poucas palavras são tão poderosas quanto as palavras de satisfação daqueles que sofrem. Como os testemunhos dos enfermos, por exemplo.
Poucas palavras são tão poderosas quanto ouvir um enfermo dizendo que Jesus é a cura para o seu coração. Que Jesus já curou. Que a enfermidade que ele está sofrendo é só uma enfermidade, mas que não é o fim. Poucas palavras são tão poderosas como testemunha de satisfação e contentamento daqueles que sofrem. Os nossos sofrimentos são muito, se nós entendemos essa significação, esse contentamento, os nossos sofrimentos são a arma poderosa do reino de Deus para mostrar a satisfação e mostrar quem Jesus é. Também, Paulo olhou para as suas circunstâncias e ressignificou a prisão em oportunidade para encontrar os perdidos. E Paulo sabia fazer muito bem isso. Capítulo 16 de Atos, inclusive, conta a respeito do início da própria igreja de Filipos. O apóstolo Paulo passou por um milagre, onde houve um terremoto ali, e ele, aprisionado, foi liberto. O carcereiro ia fazer o quê? Ia se suicidar, mas Paulo, naquele momento, encontra uma oportunidade a salvar o perdido. Aquele carcereiro abre, então, o seu coração para Cristo Jesus é salvo. Abre o ambiente de sua casa para que Paulo pregue naquele lugar. E a igreja de Filipos tem, então, origem. A igreja de Filipos é a própria testemunha de Paulo ressignificar a prisão e a oportunidade para o evangelho. Paulo olhou aquele momento para encontrar o perdido, e isso é um chamado a nós também. Nós somos chamados hoje a olhar para as nossas prisões, para as nossas circunstâncias, ainda que de sofrimento, como uma oportunidade para encontrar o perdido, uma oportunidade de pregar o evangelho. A pergunta é, com qual olhar nós temos olhado os nossos sofrimentos? Com o olhar de vítima? Com o olhar de injustiçado? Ou com o olhar de agente de Deus e proclamador do evangelho? Porque é esse olhar, esse último olhar, que vai trazer o contentamento para dentro de nós. E por fim, Paulo olhou para a prisão como uma oportunidade de chegar a lugares inatingíveis. Paulo chegou até a casa de César. Paulo foi um agente de transformação dentro da casa de César. Ele inclusive diz no final da carta aos Filipenses o seguinte: os irmãos daqui o saúdam, inclusive os da casa de César. Paulo, judeu, talvez com possibilidades mínimas de chegar até esse lugar, até a casa de César, foi levado através da prisão e ali teve uma oportunidade para pregar lá dentro do pretório, dentro de um lugar inatingível para um judeu comum. Você tem olhado para as oportunidades e os sofrimentos de que forma? A pergunta certa, na verdade, não é por que isso está acontecendo comigo? A pergunta certa é, em que lugar essa situação me coloca? Em que posição essa situação me coloca? De qual forma e a partir de qual ambiente, de qual situação eu posso abordar as pessoas para testemunhar a respeito do contentamento que vem de Deus? Queria compartilhar com você aqui que contentamento é algo que nós vivemos. É algo nítido dentro do nosso coração e possível dentro dos nossos dias. Mas Dr. Larry Crabb, psicólogo e pastor, diz que nós precisamos estabelecer alguns nãos para chegar a esse contentamento. Nós precisamos estabelecer alguns nãos indispensáveis se nós desejamos, de fato, estar contentes em toda e qualquer situação. Inclusive, o primeiro deles é, não rotule a si mesmo por suas lutas e sintomas. Não rotule a si mesmo por suas lutas e sintomas. Suas lutas, traumas e sintomas não definem quem você é. Nada disso é o que nós somos. Elas não têm a capacidade de rotular a nossa identidade. O que as nossas lutas e os nossos sintomas são, na verdade o que não são, é a nossa identidade. Você não é a batalha que você está enfrentando. Você não é os sintomas. Você não é as dores que você tem sofrido. Você é aquilo que Deus diz a teu respeito. O rótulo que recebemos vem de Deus. Os problemas existem, isso é verdade. Mas eles não têm a ver com o que nós chamamos de eu mesmo, de minha pessoa. Lembra sempre disso. Um outro não indispensável. Não defina você mesmo por suas histórias e emoções. Quando definimos a nós mesmos dessa forma, podemos nos definir como uma vítima de abuso, como uma vítima da violência, como uma vítima.
Mas será que nós estamos fadados a ter apenas essa história? Será que nós estamos fadados a sermos apenas uma vítima? Será que o fim da nossa história está fadado? Chegarmos na velhice e falarmos que nós fomos uma vítima nessa história? Claro que não. Nós não somos definidos por nossas histórias ou emoções. Nós somos definidos pela história que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Nós somos definidos pelas emoções e pelos sentimentos que vêm do Senhor. Nós somos definidos pelos sentimentos que vêm do Espírito, do fruto do Espírito que vem de Deus. Nós não somos a nossa história, a nossa emoção. Você não está fadado aos traumas e às violências, os abusos que foram cometidos contra você. Essa é uma escolha que nós devemos fazer. Não se deixar definir por nossas histórias e emoções. Também, não limite-se pelo sucesso ou pelo prazer. Se fosse pelo sucesso ou pelo prazer, o apóstolo Paulo tinha abandonado Cristo há muito tempo. Mas não foi isso que ele fez. Cuidado, não se limite pelo que faz você sentir prazer. Afinal, o pecado também te faz sentir bem, faz sentir prazer por um determinado momento. Isso pode limitar a sua perspectiva de vida. Isso pode limitar as suas escolhas. Isso pode limitar o seu ponto de vista a respeito da vida. Tem muita gente que limita a sua vida a uma casa maior, a um carro maior, ao desejo de realizar seus desejos, seus prazeres. Isso limita a nossa vida, não caia nessa. Uma vez que nós estamos contentes e satisfeitos em Deus, nós vamos perceber que prazer e sucesso são coadjuvantes. Não se identifique, por fim, com suas circunstâncias e desafios. Identifico a mim mesmo em termos de quantidade. Isso é um problema. Nós somos chamados muitas vezes e convidados por essa filosofia de vida secular a nos definirmos pelas nossas circunstâncias, pelos nossos desafios. Sou definido por quantos livros eu li, por exemplo. Isso é uma tentação imensa, irmãos, para pastor e para seminarista. Sou definido por quantidade de livro que eu leio. Não, nós não somos definidos por isso. Nós não somos definidos pelo que nós fazemos, nesse sentido. Muito menos pelo que nós temos. Tem muita gente que imagina, eu sou definido, por exemplo, pela casa que eu vivo, que eu habito. Se eu moro, por exemplo, numa favela, ou se eu moro na Gleba Palhano, isso vai dizer a respeito de mim. Não, nós não somos definidos por isso. Nós somos definidos por quem Cristo diz que nós somos, e pelas circunstâncias que Cristo provê a nós. Somos definidos como filhos de Deus, como alvos do Espírito Santo de Deus, como templos do Espírito Santo. Não se defina pelas suas circunstâncias e desafios. Agora, eu queria lembrar você que não seria possível a carta aos Filipenses se não fosse o caminho de Damasco. Não seria possível, a carta de Filipenses não viria a existir, conforme a história de Paulo, se não fosse a experiência dele mesmo no caminho de Damasco. O apóstolo Paulo, para viver o contentamento que vem de Deus, precisou, em primeiro lugar, passar por uma experiência de expurgo, uma experiência de renúncia, uma experiência de abandono de si. Precisou passar, uma palavra que foi perdida no meio dos nossos sermões, precisou passar por uma catarse, precisou passar pelo abandono de si. O apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, esse que imaginava conhecer toda a verdade, quando a luz da verdade veio sobre ele, ele se enxergou cego, e só recebeu a visão de como verdadeiramente é o mundo, de quem são verdadeiramente as pessoas, de qual é, de fato, o contentamento e a alegria que vem para dentro do coração, uma vez que ele recebeu a visão de Deus. E nós precisamos passar por isso se nós queremos estar contentes em toda e qualquer circunstância. Nós precisamos abandonar a nós mesmos, precisamos abandonar os nossos sonhos, precisamos abandonar as nossas ambições, precisamos abandonar o nosso individualismo, precisamos abandonar a nós mesmos, negar a cada um de nós e tomarmos a cruz de Cristo e seguir a Jesus. Nós somos convocados hoje. Você quer ser satisfeito? Você quer estar satisfeito em toda e qualquer circunstância? Você quer satisfação para dentro do seu coração? Negue-se a si mesmo.
Você quer ser satisfeito de fato, uma satisfação que não passa, como o próximo modelo de smartphone, renuncie a si mesmo. Estamos falando aqui a respeito de uma satisfação que vem de um ato libertador de Deus, e não uma atitude que vem de nós. Então eu convido você nesse momento, você deseja essa satisfação que vem do Senhor, satisfação permanente, negue-se a si mesmo, convide o Senhor a implantar, a colocar em você um coração contente, satisfeito na cruz do Calvário. A satisfação vem da contemplação de Cristo Jesus na cruz do Calvário e na ação dele perfeita, que traz para nós uma outra perspectiva de vida. Vamos orar? Pai, nesse momento nós colocamos diante de Ti o nosso coração, nós colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso espírito, nós colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos sonhos, nós colocamos diante de Ti, Senhor, todo o nosso futuro, ó Deus, porque nós queremos nesse momento que o Senhor venha ser o nosso futuro, que o Senhor venha, Senhor, colocar em nós o Teu Espírito, e que o Senhor venha, Senhor, trazer a nós a Tua satisfação. Ó Deus, traz para nós essa satisfação, o contentamento, Senhor, e a completude na cruz do Calvário, a alegria que vem da cruz, porque essa alegria, Senhor, é capaz de ressignificar quem nós somos. Essa alegria é capaz, Senhor, de ressignificar as nossas circunstâncias. Essa alegria, Senhor, não passa, é uma alegria permanente, porque vem do Senhor. Por isso nós pedimos nesse momento que o Senhor venha tirar de nós o desejo, Senhor, de trazer contentamento, alegria, satisfação pelas nossas mãos. E que a Tua mão coloque em nós a satisfação que vem do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, todos os dias a lembrar da cruz de Cristo, que traz para nós o contentamento definitivo e verdadeiro. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Tu que és o primeiro, Tu que és o mesmo, ontem, hoje, para sempre há de ser. Tu que és o primeiro, Tu que és o mesmo, ontem, hoje, para sempre há de ser. O Deus da minha salvação. Declare que Ele é o seu Rei, meu Rei, meu dono, a minha canção. E ao me aproximar do trono da graça, misericórdia tens sem fim. E amém ao que se senta no trono, e amém, teu reino nunca terá fim. E amém, sua bondade é para sempre, digno é o Senhor. Vamos colocar de pé, igreja, e cantar do início. Tu que és o primeiro, Tu que és o mesmo, ontem, hoje, para sempre há de. Declare isso, Tu que és o primeiro, Tu que és o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Tu és Jesus, o Deus da minha salvação. Declare que Ele é o seu Rei, meu Rei, meu dono, a minha canção. E ao me aproximar
assenta no trono, aquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o único que pode satisfazer plenamente o nosso coração. E Ele está aqui entre nós, irmãos. E nesse momento nós vamos celebrar a ceia, vamos comer do pão, beber do cálice. Ele diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu, que Ele sacia todo aquele que dele se alimenta. Aleluia! Ele sacia aquele que dele se alimenta. Nós vamos orar agora nesse momento especial, dando a Ele toda a glória, todo o louvor. E eu queria que você fizesse isso de todo o seu coração. Eu estava ali com os irmãos também, acompanhando o culto aqui ao mesmo tempo no chat das mídias, né, no Facebook, no YouTube. E eu disse que a gente oraria por alguns pedidos. Nós temos pedidos por parentes na UTI, como da pastora Maura, como da minha esposa Andréia. Satisfação espiritual, como o pedido da Thaís. Por exames médicos, por cura de enfermidades, como o pedido da Silvia. Pela recuperação da cirurgia da Nara, liberação de cirurgia, como a Cláudia pediu. Por saúde para as famílias do GP, pedido da Márcia. Por demissão no emprego da família, Ana Cláudia. Pela vida financeira, Cláudia. Até por motivo bom, pelo aniversário do nosso irmão Vanderlei Menegaso. Eu queria que você orasse nesse momento, porque nós vamos comer do pão e beber do cálice. E nós oramos que nesse momento que comemos do pão e bebemos do cálice, que o Senhor confirme a sua palavra com sinais e maravilhas, que o Senhor opere milagres, que ao comermos do pão estejamos nos alimentando da sua própria presença, que ao bebermos do cálice estejamos nos cobrindo do seu precioso sangue e tomando posse de todos os benefícios e privilégios que Jesus conquistou na cruz do Calvário, onde Ele triunfou e expôs publicamente a derrota dos principados, poderes deste mundo e as hostes espirituais do mal. Senhor, nós oramos aqui como Teu povo, a Tua igreja. Oramos, ó Deus, que o Senhor confirme a Tua palavra nos corações e que o Senhor confirme, ó Deus, como diz em Marcos capítulo 16, verso 20, ó Deus, com os sinais e maravilhas que só o Senhor pode realizar. Que o Senhor responda o clamor do Teu povo, ó Deus, e que há um pedido especial aqui também por satisfação espiritual, como a Thaís fez esse pedido, Senhor, que o Senhor venha satisfazer plenamente o coração de cada um que aqui está, plenamente o coração de cada um daqueles que nos assistem nesse momento, ou vão nos assistir ao longo do dia e da semana. Senhor, que a Tua presença invada cada coração, que o Senhor inunde, Senhor, a vida, ó Deus, de cada um de nós plenamente, porque é isso que o Senhor tem e veio trazer a nós vida e vida em abundância. Senhor, nós oramos, ó Deus, que nesse momento, celebrando a ceia do Senhor, em memória do Senhor, porque a Tua palavra diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, comei em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, bebei em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, um homem, assim como do pão, e beba do cálice. Senhor, esse é um momento sublime de adoração, de intimidade contigo, de comunhão, e também da unidade do Teu povo, a Tua igreja, o corpo de Cristo, porque somos membros da mesma mesa. Estamos, ó Deus, comprados pelo mesmo pão e mesmo cálice, Teu sangue que nos purifica de todo pecado. Então, Senhor, visita os nossos corações, dá-nos o devido temor, Senhor, nesse momento. Senhor, se há pecados a serem confessados, quebranta o Teu povo, gera arrependimento, gera contrição, gera temor do Teu nome, Senhor, nos corações. E vem e perdoa, porque a Tua palavra diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, Tu os faz mais alvos do que a neve, Senhor, e só o Senhor tem poder para fazer isso. Então, Senhor, gera temor, gera quebrantamento, arrependimento, e também inunda os corações com a alegria da Tua salvação, para a glória do Teu nome. Amém. Irmão, se você já tomou uma decisão por Jesus de todo o seu coração, se rendeu a Ele, se identificou com Cristo através do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se integrando à igreja local, se você está em paz com Deus e com o seu povo, com a igreja, então esse é o momento da comunhão, esse é o momento de celebração. Você que está no processo de entrega, no batismo, dessa consagração sua como discípulo de Jesus, então aguarde o processo reverentemente, de tal forma que esse momento seja também de edificação, de desafio para você, para que logo você possa participar também,
Porque Jesus, ele distribuiu a ceia aos discípulos, aqueles que estavam identificados como seus discípulos. Ele tinha mais discípulos, mas ele fez especificamente com os 12 na última ceia. E é importante que você tenha uma decisão clara e que você compreenda, saiba discernir o corpo e o sangue do Senhor, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. Então você que vai participar da ceia, eu vou pedir que você continue em pé, os demais podem se assentar, e nós vamos um por vez, com calma, enquanto somos ministrados por essa canção, enquanto adoramos juntos como igreja. Você vai nas várias ilhas que tem dentro do templo, você pega só o seu, volta para o seu lugar, tá bom? Nós vamos aguardar todos pegarem para comermos juntos, ok? E de irmãos, nós vamos celebrar o corpo e o sangue do Senhor. E o meu coração só deseja te adorar. E aqui aos seus pés encontrei o meu lugar. E o meu coração só deseja te adorar. E aqui aos seus pés encontrei o meu lugar. Amém, Senhor, e amém. Eu quis assentar no trono, e amém. Teu reino nunca terá fim, e amém. Sua bondade é pra sempre. Digno é o Senhor. Com todo seu coração, vamos declarar juntos, amém. E amém. Eu quis assentar no trono, e amém. Teu reino nunca terá fim, e amém. Sua bondade é pra sempre. Digno é o Senhor. O Senhor é digno. Se você conseguiu abrir já aí a tampa, você pode pegar primeiro um pedaço de trigo que representa o pão. Eu vou pedir que você pegue a sua mão. Possa orar comigo nesse momento, todos juntos, reverentemente. Esse é um momento de muita reverência, de muito temor do Senhor, mas é também de muita alegria, irmão, celebração, porque nós estamos celebrando o sacrifício de Jesus na cruz, a morte que nos trouxe vida, Jesus que nos justifica com o seu sangue, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu, aleluia. Senhor, glorificamos o teu nome, Senhor. Comermos do pão nesta manhã com toda a tua igreja, todo o teu povo, Senhor, nós declaramos a tua vitória em nossa vida. Nós declaramos que encontramos plena satisfação somente no Senhor, e que queremos viver cada dia da nossa vida neste mundo para a glória do teu nome, até que estejamos contigo eternamente, porque estamos comendo em memória do Senhor até que o Senhor venha, porque o Senhor vai voltar a buscar a sua igreja. E é essa a esperança, Senhor, que nos move, que nos alimenta a cada dia. Oramos, Senhor, consagrando o pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Comamos do pão, irmãos, em nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Você pode pegar também o cálice. Lembrando aos irmãos que estão em casa, na terça-feira das 14 às 17, os irmãos do grupo de risco
Vamos estar aqui com todos os cuidados para celebrarmos a ceia com vocês também. Você tem o cálice nas suas mãos. A palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que sacrifica e que derrama o seu sangue. Porque como diz o livro de Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas como Jesus, o Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, nós temos o perdão, nós temos a redenção. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. E nada nem ninguém pode nos separar do seu amor. Aleluia, irmãos. Senhor, ao bebermos do cálice, renovamos, Senhor, a nossa consagração a Ti, o nosso amor, porque vivemos debaixo do poder do sangue da nova e eterna aliança, Senhor. E nós tomamos posse, como já afirmei aqui, todos os benefícios, todos os privilégios que o Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário. Irmãos, com toda alegria, com todo regozijo no coração e na alma, toda celebração, tomemos nosso cálice em memória do Senhor Jesus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Vamos todos ficar em pé. Jesus, aquele que se assenta no trono, aquele que reina eternamente, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. É a Ele que adoramos, Jesus. Tu és a brilhante estrela da manhã, Tu és o lírio dos vales, a rosa de Saron. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és a luz do mundo. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és a ressurreição e a vida. Tu és, Jesus, a água viva. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és, Senhor, absoluto. Tu és aquele que reina em poder e glória pelos séculos dos séculos. Tu és o único digno de louvor e adoração. Por isso o nosso coração só deseja Te adorar. É por isso que estamos aqui nessa manhã, Senhor. E voltamos nosso ser completo, totalmente ao Senhor, sem reservas, sem amarras. Adoremos ao Senhor, meus irmãos. Vamos declarar: o meu coração só deseja Te adorar. Encontrei Aleluia, o meu Senhor. lugar. E o meu coração, e o meu coração, Senhor, só deseja Te adorar. E aqui aos Seus pés encontrei o meu lugar. declare mais uma vez: o meu coração, o meu coração, e o meu coração só deseja Te adorar. E aqui aos Seus pés encontrei o meu lugar. E amém ao que se assenta no trono. Amém, Teu reino nunca terá fim. E amém, Sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. amém. Assim seja, Senhor, eternamente. E amém ao que se assenta no trono. E amém, Teu reino nunca terá fim. E amém, Sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és digno, Senhor. E a Tua palavra diz que nós devemos andar onde digno do Senhor. Ah, Deus, que esse seja o maior desejo do nosso coração. Honrar alguém que nos honrou tanto se entregando na cruz do Calvário, que nos valorizou tanto se dando por nós. Senhor, que neste domingo, que neste feriado prolongado, que cada dia desta semana e cada dia da nossa vida nós possamos viver de modo digno do Senhor.
Senhor, conduz o teu povo na tua paz. Cerca por trás e por diante, coloca sobre o teu povo a tua mão. Ó Deus, que o Senhor seja exaltado e glorificado. E que satisfeitos em Ti, possamos viver em missão, possamos compartilhar satisfação com tanta gente insatisfeita à nossa volta, com esse mundo carente do Teu amor. Possamos fazer o Teu nome conhecido, possamos, ó Deus, ser instrumentos de salvação àqueles que estão à nossa volta. Usa o Teu povo, usa a Tua igreja, porque nós vivemos em Ti e agora estamos em missão de fazermos discípulos no Teu reino. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui nessa manhã, se você está nos assistindo e ainda não fez verdades básicas, o nosso ambiente de discipulado, de você conhecer o projeto de Deus para a sua vida, liga para a gente, você que está nos assistindo, entre em contato com a igreja, né? Você que está aqui, faça a sua inscrição no hall de entrada. Uma alegria ter você com a gente. Quero dizer, irmãos, que a gente está um pouquinho triste, só um pouquinho, tá? Mais um pouquinho, porque amanhã é o dia de finados, dia de finados, e nós, nos últimos 9 anos, fizemos evangelismo de finados. Esse ano, por conta da questão do vírus, né, nós sempre entregamos água, entregamos materiais, né? Entregamos o nosso amor. Nós não vamos fazer esse trabalho. Primeiro ano, né, nesses últimos 9 anos. Então, ora pelas pessoas que estão enlutadas, né? Ora pelas pessoas que não conhecem a ressurreição e a vida que é Jesus. E mesmo que a gente não possa fazer um evangelismo, né, com tantos voluntários como nós sempre fizemos, que você possa, nessa semana, compartilhar do amor de Deus com aqueles que estão à sua volta e com as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho, porque Deus tem pessoas preparadas para receber do seu amor. Ele está sempre trabalhando para a salvação das pessoas. Que você tenha um ótimo final de semana, aproveite em família, viva em paz. Deus te abençoe ricamente. Vocês aqui presentes, vocês estão nos assistindo, Deus abençoe, Deus abençoe. É o amém, é o Senhor. Bondade é para sempre, digno é o Senhor. E amém ao que se assenta no trono. E amém, teu reino nunca terá fim. E amém, sua bondade é para sempre, digno é o Senhor. E amém ao que se